Entra, escuta, digere. Aqui na Louva a Deusa nós entramos com os pés descalços e o coração aberto. Eu sou a Sofia Menegon e juntas vamos fazer essa travessia pelo que não nos foi permitido saber. Levante as antenas, prepare as asas e bora alçar esse voo. Sejam bem-vindas a mais um episódio revoado, um episódio bônus, em que vai ter festa, vai ter drink, vai ter gente dançando, mas a gente também vai falar de um assunto importante, um assunto sério, que eu tenho certeza que ressoa aí dentro também. A gente vai falar sobre culpa. Já sentiu? Então vem com a gente. E hoje o estúdio tá mesmo em festa. Olha essa mesa aqui. Eu vou apresentar para vocês as minhas convidadas que voltaram, né? Elas já estiveram nessa temporada, cada uma delas em um episódio muito especial, e voltaram pra gente falar sobre o que não nos foi permitido saber, versão culpa hoje. Então, aqui a psicóloga clínica com ênfase em relacionamentos, especialista em arte-terapia e psicologia analítica, coordenadora do projeto Escuta com Afeto, Amanda Giglio, que esteve com a gente no episódio sobre carência afetiva. Seja muito bem-vinda! Olha eu aqui de novo. Obrigada pelo convite, tô muito feliz de estar aqui. Ai, feliz demais que você voltou. E ao lado dela, Laísa Camargo, que é gerontóloga, sexologista, Master Love Coach de relacionamento e terapeuta tântrica, que esteve com a gente no episódio E Quando o Tesão Acaba. Seja muito bem-vinda de volta, Laísa! Muito obrigada, Sofia. É um prazer estar aqui com vocês. Estou excitadíssima para essa revoada de hoje. Prazer estar de volta. Estamos, eu também tô aqui só no calor. E por último, e não menos importante, a psicóloga pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental pelo Centro de Estudos de Terapia Cognitivo-Comportamental de São Paulo, que atua como psicóloga clínica, psicóloga associada ao Me Too Brasil e consultora de saúde e diversidade, Lilian Lacerda. Seja muito bem-vinda de volta! Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite. Prazer estar com vocês aqui hoje. Vamos trocar ideias para ver como que falaremos sobre esse tema tão importante. Pois é, e para esse tema importante, eu tô aqui com a minha pinha colada. O que vocês estão bebendo aí de bom para acompanhar esse bom papo, gente? Laísa? Eu tô aqui com o meu bom vinho tinto. Ai, adoro. Nunca erra. Nunca erra. Aliás, é o que eu vou tomar mais tarde também, que a gente começa na pina colada, à noite a gente tá no vinho. E você, Amanda, o que você tá bebendo aí? Eu tô de vinho também. A gente tá chique. Você também tá de vinho, Lilian? Não, eu tô de gin com capim-limão, porque eu sou fina e orgânica. Adoro! Muito bom. Então você já pega o seu drink e vamos falar sobre culpa. Nossa, né? Falar de álcool e de culpa, né? E aí, olha só como a gente já começou. Não me culpe meu álcool. Né? Não, e de verdade, assim, porque acho que também enquanto profissionais a gente tá ali exercendo um papel nas redes sociais, muitas vezes, aqui, né, no podcast, como psicóloga, como terapeuta, como sexologista e tudo mais. E aí, parece que o fato da gente viver para além disso, né? Eu bebo, eu saio com as amigas, eu curto, nananã. Parece que não pode, né? Senão você perde a sua credibilidade, e aí isso gera uma culpa e um medo. Enfim, acho que tá tudo muito já pairando na nossa discussão. Mas eu queria começar perguntando exatamente para vocês da experiência pessoal de cada uma, assim, né? Vocês sentem culpa? Sentem culpa de quê, Lilian? Você já falou de uma coisa aqui que eu já sinto culpa, que às vezes eu posto lá final de semana, bebendo um pouquinho, né? Porque assim, eu não sou alcoólatra, né? Mas eu bebo de vez em quando, final de semana, por exemplo, um sábado. Geralmente eu bebo sábado, eu me permito beber, ou quando eu tô em encontro de família, de amigos. Mas aí eu penso, poxa, eu tô incentivando o meu público, de repente, lá das redes sociais a beber. Mas eu falo, tá, eu tô incentivando o quê? A beber mesmo, a encher a cara e ficar caído na calçada, ou tô incentivando, falei, você pode beber, mas de maneira saudável, né? E o que o outro vier e disser sobre isso também, a gente precisa separar o que é meu e o que é do outro. Eu aprendi isso nessa análise interna pra também não me responsabilizar sobre tudo, né? Pra eu ficar presa numa caixinha,
num bloquinho, né? E essa é uma das culpas que eu carrego. Mas tem várias culpas, né? Uma culpa que eu tô começando a deixar um pouquinho... Deixar o vento levar é justamente a culpa que carregamos muito sobre sermos filhos, né? Filhos aí. Eu acho que filhos, de uma maneira geral, carregam várias culpas por atender as expectativas dos pais. Ou não atender, né? Ou não atender. Não atender nunca. Exatamente, ou não atender. Mas quando se é mulher e filha, e filho, nossa... Aí eu acho que é uma culpa que eu tô começando a entender que não é minha, sabe? Que eu preciso seguir a minha jornada para além dessa culpa. Nossa, sim. Pegou num lugar muito interessante que pra mim também grita culpa, assim. E grita culpa, inclusive, de ter nascido até. Mas eu vou entrar nesse quesito mais pra frente. Laísa, qual que é a sua culpa? Essa segunda... Qual que é a sua culpa é ótimo, né? Qual culpa que você carrega aí como sua? Essa segunda que a Lilian trouxe é muito presente. Eu também trabalho bastante em terapia. Essa questão das expectativas. Eu sou a mais velha, né? De 3 mulheres. Eu sei como que é. E às vezes é uma expectativa que é única e exclusivamente minha. É o meu achismo com relação ao que esperam de mim, né? E isso é algo que eu trabalho bastante. Minha terapeuta fala, querida, a sua régua de autocobrança é da altura da régua da Beyoncé, não né? Mas eu acho que uma culpa que é muito presente pra mim, porque eu não sou das redes sociais, eu nunca fui muito de ficar no celular. Eu gosto assim, de sentar, conversar, e aí ter que ficar postando sempre e tal. Isso é uma culpa que eu carrego muito e que eu revisito muitas vezes, porque eu fico naquela de, não, tô seguindo a minha ciclicidade, a produtividade de acordo com ela, mas às vezes eu deixo a desejar. Sim, mas somos humanos, quem de nós não deixa a desejar? E é uma briga constante, né? Entre o tá tudo bem não postar hoje, amanhã eu posto, e não, tem que ser hoje para não perder aquele timing, porque tá acontecendo agora, né? Então essa é a minha maior autocobrança e a culpa que mais me pesa atualmente. Nossa, essa me identifico em cada milímetro assim do meu corpo, eu sinto essa culpa. E você, Amanda? Olha, eu acho que não existe ninguém que tenha um transtorno afetivo bipolar que não sinta culpa o tempo todo. Então, eu como bipolar desde criança, acho que desde quando eu me conheço por gente eu sou. Então, antes a minha culpa era porque eu explodia e depois eu não sabia o que fazer com aquela explosão, eu me arrependia. Aí vinha a culpa. Aí agora que tá tudo muito mais controlado, né? Medicação e terapia, tá tudo certo, eu sinto culpa porque às vezes eu não tenho ânimo pra postar também no Instagram. Aí eu fico um tempo sem postar e eu perco seguidor, aí eu falo, tá vendo? Você perdeu seguidor porque você não postou, porque você não teve energia. Aí às vezes também eu tenho períodos que eu não tenho energia pra ir pra academia, ou eu entro em compulsão alimentar, então eu vivo na culpa, né? Minha vida, hoje bem menos do que há anos atrás, mas eu ainda vivo bastante em culpa por conta disso. É muito interessante ouvindo a gente, né, conversar, o quanto que a culpa, ela vem embutida nessa forma de viver que a gente tem nessa sociedade ocidentalizada, capitalista, patriarcal, né? Tem um monte de camadas aí que vão impondo culpas. Né? Porque a gente tem existe uma expectativa sobre como a gente deve viver a vida, como a gente tem que quanto que a gente tem que produzir, o quanto que a gente tem que falar, o quanto que a gente tem que estudar, o tanto que a gente tem que saber. E são expectativas irreais que a gente nunca vai alcançar, nunca vai ser suficiente. Então essa culpa permanece e ela alimenta, serve de combustível para que esse sistema continue nos aprisionando, nos mantendo, buscando sempre chegar em um lugar que não existe. E eles se aproveitam disso para lucrar, minha gente. É assim que funciona esse sistema. Já começamos o quê? Com as 2 patas na porta. Mas assim, eu vi um estudo britânico, inclusive, que ele diz que 96% das mulheres sente culpa pelo menos uma vez ao dia. Acho que, se não me engano, foi você que disse no episódio, né, Laísa? Que a culpa vem muito no feminino. Sim, né? Sim. Porque a gente foi muito condicionada e a gente ainda é levada para esse caminho de ter uma produtividade linear que não é nossa, né? E aí essa culpa da produtividade é muito presente, porque a gente tem
toda uma rotina de casa, tem toda uma rotina de relacionamento com as pessoas que a gente gosta, amigos, família. Tem que produzir, tem que ser um produto impecável e perfeito, porque menos que perfeito a gente não aceita, né? Mas que perfeição é essa, né? Então, quando geralmente, né? Quando é um homem que faz algo que não está perfeito aos nossos olhos, fala, mas é homem, né? Não tinha como ficar perfeito. Agora, a gente tem que entregar aquela perfeição. E se não chegar naquilo, é melhor não entregar, né? Então, o sair desse nível de perfeição para o outro, e aí eu volto naquilo de a nossa expectativa com relação ao que a gente acredita que o outro espera, é muito difícil. Porque nós somos criadas e condicionadas a, primeiro, não pedir ajuda, porque você tá grandinha, você consegue fazer isso sozinha. Né? E as meninas são cobradas de ser grandinhas muito antes. Exatamente. Né? Então a gente não pede ajuda, a gente quer alcançar uma perfeição que não existe. E a gente entra nesse ciclo vicioso, tem que estar sempre esteticamente bem, tem que estar sempre sorrindo, tem que ser muito receptiva o tempo todo, né? Tem que ser... tem dificuldade para dizer não, porque, poxa, você, né? Você tem que ser uma pessoa agradável. Se você diz não, você se já coloca numa posição rude, né? A gente não pode se mostrar vulnerável. Então, são tantas coisas que ficam aqui trazendo essa frustração pra gente, essa culpa, que a gente não precisa. Mas é muito difícil entender que a gente não precisa disso, né? A gente entra num processo de autossacrifício constante, né? Sim. E esse autossacrifício é em prol de agradar, de ser boa para o outro, de dar conta do que o outro espera. E a gente vai se anulando nesse autossacrifício, né? A gente vai deixando várias coisas que são nossas, que fazem sentido pra gente, ou às vezes não prestando atenção para reconhecer o que faz sentido pra gente, né? Porque esse estudo que você falou me fez pensar uma coisa. A gente para entender que isso é culpa, ou a gente naturalizou tanto a culpa que a gente nem sente. Eu senti uma culpa aqui por algo e a gente naturalizou. Porque quando eu paro pra pensar, eu tenho certeza, eu sou uma pessoa... Todos nós sentimos culpa, né? Mas eu sou uma pessoa que eu sinto muita culpa. E ontem, provavelmente, senti culpa por alguma coisa. Mas eu não lembro. E o fato de não lembrar já faz com que eu pense, será que eu tô naturalizando algo? Já vou sair daqui e já levar pra minha terapia, porque... será que eu tô naturalizando uma culpa, né? E a culpa, ela é justamente assim, quando a gente fala da expectativa feminina, é justamente essa questão do autossacrifício o tempo todo. Eu preciso me sacrificar porque eu tenho que entregar para XYZ, tenho que ser perfeita, eu tenho que dar conta de tudo. É sempre um autossacrifício. Mas será que é sustentável? E aí eu me questiono, será que é sustentável? É isso. Se a gente for ver historicamente, no tempo da nossa avó, provavelmente, não sei se pegou da mãe, acho que um pouco, mas mais no tempo da nossa avó, como que funcionava? O homem era o provedor e a mulher, ela tinha que cuidar da casa, cuidar dos filhos. Se o filho desse uma mancada, fosse mal educado, alguma coisa do tipo, a culpa é dela. Se o cara perdesse o emprego, acontecesse alguma coisa, a culpa é dela que não tá cuidando direito desse marido, porque tem que estar tudo certinho. Então já vem essa culpa por tudo. Aí passa o tempo, a gente começa a trabalhar, adquire mais direitos e a gente adquire mais culpa. Então, ao invés de... melhorou em certo ponto, mas ao invés de melhorar, a culpa piora. Exato. Esse que é o ponto interessante. Então, agora somos responsáveis pelos filhos, pela casa, pelo marido e somos responsáveis também pelo trabalho para trazer o sustento para casa. Porque se a gente não trouxer, também a gente sente culpa. Como que eu vou deixar só ele trabalhar também? Né? Além da independência que a gente precisa ter por diversos motivos. Então, a gente carrega a culpa o tempo todo. A culpa, como a Laís falou, ela é muito feminina. A gente não vê culpa no masculino, é muito difícil. Muito difícil. E isso que você diz, né? Eu sinto assim que vem muito desse lugar em que a reprodução da vida, que passou a ser uma responsabilidade das mulheres. Então, manter todo mundo limpinho, todo mundo alimentado, todo mundo quentinho pra poder depois sair pra trabalhar, né? Porque isso é uma invenção do capitalismo pra que funcione. Então, ele coloca isso como a nossa responsabilidade, diz, né? Isso é uma coisa que a Letícia Parks falou, inclusive, no episódio sobre feminismos anticapitalistas aqui. Diz que é da nossa natureza, né? Porque a gente nasceu
pra isso, a gente nasceu pra cuidar. Então, já que a gente nasceu pra cuidar, a gente não precisa remunerar isso. E aquilo que não é remunerado não tem valor dentro do sistema capitalista. Exatamente. Né? Então, acaba que a gente acreditou, porque foi introjetado na gente, que era nossa responsabilidade, porque era nosso instinto cuidar e fazer com que isso acontecesse. E aí a gente acredita nisso e se sente culpada o tempo todo por uma responsabilidade que não é nossa. E nós não temos isso natural da gente. Cuidar não é uma responsabilidade, não nasce com a gente não nasce para fazer essa manutenção, né, essa reprodução da vida, cuidar de todo mundo, dar conta de todos os deveres de casa. Não, a gente não nasceu para isso. Você ainda não entendeu, né? Tô aqui te contando isso, né? Senão a gente não para nunca de se culpar, né? Sim, nós somos inclusive excelentes gestoras para trabalhar gerindo todas as situações, não necessariamente cuidando, né? A gente foi evoluindo aí pra esse lado capitalista, patriarcal, e a gente foi tirada dessa posição de gestora para ficar na posição de cuidadora. Sendo que antigamente as mulheres que geriam tudo. Isso sim é algo que faz muito sentido no feminino. Essa ciclicidade para a gestão. A gente sabe o momento de planejar, a gente sabe o momento de agir, a gente sabe o momento de observar o que foi feito para ver o que a gente vai fazer dali para frente. Mas a gente acabou perdendo isso. Porque nós fomos colocadas em um lugar de, olha, a gestão não é pra você, você tem que cuidar. Como se cuidar fosse pouco, né? Cuidar é muita coisa. É muita coisa. O papel de cuidar, ele pode ser aprendido, sabe? Eu acredito muito nessa questão de que papéis podem ser aprendidos e não impostos. Quando a gente fala, por exemplo, da questão, atrelando o que a Amanda e você disse, Sophie, a questão de homens, na questão de cuidador, né? Na questão de paternidade. Ah, mas o pai é assim. Tá, como assim? Pai é ausente, pai sai pra trabalhar. Esse papel pode ser aprendido. Esse papel deve ser aprendido. Porque quando a gente vai entendendo que a gente não tem que cumprir o que a norma, né, heteronormativa traz, né, do que a gente estava até falando antes, a questão de o homem tem que agir dessa maneira, a mulher age dessa maneira, o homem usa azul, mulher usa rosa. E aí a gente vai seguindo dessa maneira e a gente vai sobrecarregando automaticamente a mulher. E aí a mulher, por não conseguir dar conta, ela vai sentir culpa. E aí a culpa vai desenvolver um monte de coisa, inclusive comportamentos sabotadores na vida dela. Porque muitas vezes, quando eu paro pra olhar, por exemplo, algumas mulheres da minha família, muitas mulheres da minha família podiam ir muito longe. Mas a responsabilidade, e essa responsabilidade que traz a culpa por conta desse papel que foi estabelecido ali na vida delas, e não tiveram naquele momento a criticidade de entender como sair daquilo, acaba sendo uma bigorna, assim, sabe? Que deixa ela presa ali. Então, os papéis, quando os homens, eles entendem que não precisamos seguir os papéis, ou quando as mulheres começam a ter a consciência de que elas não precisam seguir papéis, a gente vai fazendo com que, daqui a um tempo, né, tanto na nossa vida quanto na sociedade, essa culpa talvez vá diminuindo. Eu fico pensando nesse negócio de cuidado também, que a gente estava aqui falando, que a gente sente culpa até de ser cuidada, né? Você sente essa culpa? De ser cuidada? Eu sinto muito essa culpa de quando eu preciso de cuidados, eu me sinto culpadíssima. Eu sinto como se eu estivesse afetando, atrapalhando, sendo inconveniente na vida das pessoas, sabe? Eu tô prontíssima pra cuidar de todo mundo. Vem que eu cuido, né? Porque aprendi que tem que fazer isso. Tô sempre procurando. Quem tá precisando? Quem tá precisando de ajuda? Que eu quero cuidar. Agora, se eu preciso, eu me sinto um peso na vida das pessoas. De um jeito que até... Tava pensando esse final de semana eu fui num aniversário em que eu fui convidada e... Gente, eu fui tão bem recebida. Tão bem recebida. A pessoa se preocupou em fazer comidinha vegana pra mim. Se preocupou em comprar bolinho, fatia de bolo vegano, porque eu não ia conseguir... Gente, nunca ninguém tinha feito isso pra mim. Porque eu não ia conseguir comer o bolo tradicional, o bombonzinho. E eu não sabia lidar com isso. Porque eu sou a pessoa na minha cabeça que tenho que fazer. Eu não sei, não consigo receber. E aí eu saí de lá, tipo, muito feliz, me sentindo amada e acolhida, mas ao mesmo tempo culpada. Falei, gente, olha o trabalho que eu dei.
Esse é um dos tipos de culpa. Porque tem uns 3 tipos de culpa aí, pelo menos. Aí tem aquele que é aquela culpa que é evitativa, que a gente pensa que não deveria estar ali. Então, talvez eu não mereça estar aqui. Né? Talvez eu não seja o suficiente para estar aqui. Tem essa culpa que a Sofia falou que ela é uma autossabotadora, né? Uma culpa que te autossabota. Então, você tá ali, nossa, mas eu recebi um bolo. Como assim eu recebi um bolo? Nem merecia ter um bolo aqui. Inconscientemente, a gente pensa que não merecia estar ali. E existe aquela culpa que a gente sente uma relação de dívida. Então, se a pessoa fez pra mim, eu preciso fazer o dobro pra ela pra compensar isso. Que provavelmente foi o que a Sofia pensou. Exatamente! Nossa, Amanda, pelo amor de Deus. Eu já tô quase chorando aqui, que saiu uma lágrima aqui. Mas então ela traz consequências. Se a gente pensar nesses tipos de culpa, a gente percebe porque tem pessoas que às vezes estão em relações que são muito ruins. Né? Então, porque às vezes a pessoa, ou ela acha que ela merece aquilo. É engraçado que na clínica, os pacientes, eles têm a questão do karma agora. Eu tô passando por isso porque eu tenho um karma. Não é karma, é a culpa, às vezes, que a pessoa sente porque eles lembram o que fizeram no passado e eles acham que agora eles têm que pagar. Então, às vezes, ficam em situações que são muito ruins por culpa e projetam no pobre do karma. Nossa. Vou atrelar uma coisa aqui, essa questão do karma, da culpa, me fez muito pensar naquela culpa cristã também. Sim, eu ia Boa. trazer isso. Ótimo. Porque é natural, porque o cristianismo em si, né, ele critica, ele traz essa questão do se você não fizer, você vai ser castigado, porque... E aí você vai crescendo e justamente naturalizando essa culpa, né? Essa última culpa que você trouxe aí da questão da dívida, eu me identifiquei muito porque... E às vezes a gente sustenta algumas relações pensando que a pessoa foi boa comigo lá em 1995... E a gente tá em 2022 e ainda tem que pagar essa dívida. Quando que essa dívida acaba, né? E essa questão do cristianismo relacionado aos pais também, eu tenho uns pacientes que eles têm esses problemas, que pais dizem assim pra eles, olha... A gente pagou escola particular pra você, pagamos faculdade, agora você tem que devolver tudo. E aí a pessoa se sente na responsabilidade de ter que devolver. E aí a questão da culpa cristã de que tem que honrar pai e mãe e tudo mais, bate ali, e aí você fala, nossa, eu tenho que seguir. E pra desconstruir isso, tirar pessoas falando, tá, vem aqui, vamos despir você aqui e vamos colocar novas roupinhas pra você entender que tá tudo bem você se vestir da maneira que você quer na sua vida e seguir da maneira que você quer. Então, essa questão da culpa cristã traz também um peso enorme pra vida da pessoa, né? Eu não sei se vocês cresceram numa doutrina cristã. Eu cresci. Ainda lido com muita coisa, porque é como se fizesse parte da minha construção, da minha personalidade ainda, automaticamente me culpar pela sexualidade, por ser uma mulher que quer sexo, por ser uma mulher que, de repente, tá bancando o seu desejo de alguma maneira, sabe? Porque eu tô bancando o desejo, sei lá, coisas que eu já fui criticada na minha família, por exemplo, que é muito cristã ainda. Eu vou sair e vou sair sem meu marido. Mas como assim você vai ser seu marido? Porque vocês são um só. Eu parava, ficava assim, falei, tá... Não somos um só. Não faz sentido, sabe? Não emergimos e se tornamos uma coisa só. Somos gêmeos siameses agora, né? Mas essa é a expectativa, exato, né? Essa lógica. Então, a culpa cristã, ela bate muito. E quando a gente fala do feminino e entendendo que na Bíblia, enfim, toda a questão do cristianismo é focado em punir o feminino de alguma maneira, aí aumenta, né? E a gente volta pra questão que você trouxe do feminino. Sim, e o quanto a gente precisa ir despindo aos pouquinhos essas roupas da culpa cristã. Porque é o que você disse, isso vem na construção da nossa personalidade. Se você tenta mudar isso de uma vez, a pessoa se vê perdida, porque ela não sabe nem quem ela é. Exato. Mais, né? E eu sinto muito essa... Não sinto da minha família de dentro de casa essas cobranças, mas eu senti muito de fora, que eu tive um relacionamento à distância um casamento à distância por mais de 2 anos. E eu sempre estava muito assim, mas por que você tá aí? Seu marido tá lá, ele precisa de você tem que cuidar dele. Eu ficava assim, não, gente, ele é um homem adulto, se casou, né? Porque ele sabe se cuidar sozinho. Ele não é seu filho, né? Exatamente. Mas sempre vinha porque as pessoas não entendem que estar num relacionamento é ter liberdade. De uma outra maneira, mas é ter liberdade. Se essa liberdade não existe, o relacionamento tá errado. Sim. Né?
Concordo. Eu cresci no espiritismo, meus pais desde criança eram aqueles livrinhos, tal, então eu já cresci nesse meio. E aí eu ia lá, quando eu começava a entender o que eles estavam falando do evangelho, eles ficavam batendo naquela tecla, porque o perdão, e eu desde muito nova, eu era puro ódio, né? Tinha muita dificuldade em perdoar. Então eu tava sempre com raiva de alguém, eles ficavam, perdoa. Aí eu falava pra minha mãe, mas eu não quero perdoar, eu quero jogar da escada. Minha mãe, não, Nazaré Tedesco. Pode, a Nazaré, a própria Nazaré. Maravilhosa. E aí eu quero jogar da escada. E minha mãe, não. E isso acabou me afastando da religião, porque eu não conseguia. E aí, quando eu era criança, quando eu era uma criança que era puro ódio, parecia um pincher, né? Tava sempre Aí, minha mãe falou assim, tem alguma coisa errada com essa criança. Aí minha mãe me levou na psicóloga, não conseguiram diagnosticar. Ela falou, minha mãe, já sei o que é encosto. Aí eu fui lá e no espiritismo, não, ela tá com encosto e isso e aquilo e nada. Aí foi um negócio que foi me afastando, porque eu sentia muita culpa. Eu falava, caramba, eu não consigo perdoar. O que acontece comigo? Por que eu fico tão irritada, tão fácil? Por que eu tenho raiva de todo mundo e tal? E aí, no fim, nem era encosto, era bipolaridade, né? Do momento que eu fui diagnosticada... Nem era, olha só. Nem era, então um fator científico ali, né? Tinha um desequilíbrio químico no cérebro. Então, eu tinha essa dificuldade. Até hoje eu sou um pouco rancorosa, mas já sou muito mais tranquila. Eu consigo perdoar as pessoas 10 anos depois, mas eu consigo. Então, às vezes, a gente sente culpa até por não conseguir perdoar também. Não só por não conseguir seguir, mas, poxa, tá escrito ali que eu tenho que perdoar. Por que eu não consigo, né? Será que eu sou muito ruim? Nossa, você me lembrou, você falando de você criança, me lembrou que esse final de semana... lá na minha casa, eu tenho um bosque. E aí tem uma cerca que é de alambrado que dá ali para uma trilha, onde as pessoas passam, né? Fazem trilha ali. Eu tenho 4 cachorros e os meus cachorros têm muito da minha personalidade, então eles vão silenciosamente quando tá passando gente e pulam na grade quando estão bem perto. As pessoas levam geralmente um susto, aí começam a latir, correr, não sei o quê. Eu fico ali escondidinha vendo e achando engraçado, às vezes fico preocupada, mas enfim, no geral eu acho divertido. E aí, o que acontece muito? As pessoas chegam no meio da trilha, às vezes elas estão mais perto do outro lado do que da onde elas começaram. Quando chegam os cachorros, elas ficam com medo, elas voltam de onde elas vieram, elas não vão rumo ao desconhecido. Esse final de semana eu fiquei observando na janela 2 criancinhas. Elas foram andando, aí os cachorros chegaram quando elas já estavam, né, na metade, aí elas olharam assim, continuaram, seguiram. E aí quando passou ainda, teve uma criancinha que passou a minha, né, o meu perímetro ali, olhou pra trás, pegou uma pedra e ainda jogou assim nos cachorros, assim, tipo, não sei o quê. Hoje ela é maravilhosa. Eu falei, olha, ela olha pra cara do inimigo. Exato, ela encara o inimigo. Maravilhosa, enfim. Mas só um parênteses, assim. Mas isso que você trouxe, Amanda, me faz pensar que a gente sente culpa de ser a gente. Exatamente. Exatamente. É a maior culpa que tem, eu acho, é justamente essa, de sermos nós mesmas, né? E aí, quando nasce uma mulher, nasce uma culpa. Quando nasce uma mãe, nasce mais uma culpa. Então, a gente tem culpa por tudo, por ser nós mesmas. Então, mulheres que são mães sentem culpa por viver uma vida paralela ali, né? Eu não sou só mãe. Eu também sou mulher, eu também transo, eu também gosto de sair, de fazer minhas coisas. Então, é culpa o tempo todo, né? E culpa, a gente, né, é isso também. A gente falou aqui esse último revoada, inclusive, sobre a mulher que goza no sexo e na vida, né? A Maria Ribeiro trouxe essa frase, assim, né? Que aí ela não aceita mais qualquer coisa, não aceita mais migalhas. Mas a gente sente essa culpa, né, Laísa, de gozar também. A gente sente culpa quando goza e sente culpa quando não goza. Né? Eu tenho vivido uma experiência, assim, na minha vida de que, saí de um relacionamento de quase 8 anos, em que durante muito tempo foi um relacionamento fechado, né, monogâmico. O meu corpo, ele ficou condicionado a determinados estímulos. E mesmo experienciando coisas diferentes, que eu sempre fui dessas e tal, mas ficou condicionado. Ficou condicionado, inclusive, àquela relação também, sabe? Então, hoje, pra mim, chegar a um orgasmo em outras relações sexuais com outras pessoas tem sido um desafio que eu tô olhando com amorosidade, assim, pra mim, 0 problemas. Mas existe uma cobrança da outra pessoa que tá comigo. Eu fico, gente, mas é o meu orgasmo. Deixa que eu tô tranquila com a jornada, assim, sem chegar lá. Mas existe essa cobrança, porque eu acho que na cabeça dessas pessoas, elas também sentem culpadas, né? E aí, elas ficam, de alguma forma, com essa culpa,
eu me sinto também culpada de não ter gozado com ela, gente. Que loucura! E é por isso que as pessoas fingem tanto orgasmo, né? Porque às vezes você já... É o que você disse, você tá curtindo todo esse processo, a mudança, o sexo foi bom, foi muito gostoso. Não teve orgasmo, mas o sexo foi bom. A questão não é que não teve orgasmo, o sexo foi bom. E a pessoa tá insistindo ali, tá lá tentando estimular, você fala, tá bom, tá gostoso, vamos ficar aqui de conchinha. E a pessoa quer obrigatoriamente ter um orgasmo. Você tá bem sem o orgasmo, já tá assada ali, pelo amor de Deus, para. E aí fica um negócio incômodo e você fica só irritada, porque não tem... E aí como é que você vai ter um orgasmo se você tá só ficando irritada? Exato. A pessoa só tá piorando a situação. Fica de conchinha, amado, tá tudo bem. Tá tudo bem. Vou mandar esse episódio assim, joguei ali. Joguei, me deixa em paz. Mas é muito dessas cobranças que tem com nós também, conosco mulheres, né? Os homens são ensinados que o sexo termina quando eles têm um orgasmo, na verdade não quando eles têm um orgasmo, mas quando eles gozam, né? O sexo acaba. E pra nós não, né? E aí a gente entra numa outra culpa feminina que é sentir prazer, porque nós temos uma facilidade de sermos multi-orgásticas muito maior que os homens. E aí você teve um orgasmo, você teve o segundo orgasmo, você teve o terceiro orgasmo, você fica, nossa, né, ele só teve um, nem teve um, e agora? Poxa, que egoísta que eu sou. E não é egoísmo, né? Isso de procurar outros contatos pro nosso corpo, ter outros estímulos e a gente se sentir confortável de outras maneiras. Isso é totalmente natural. Isso deve ser naturalizado. A gente precisa fazer esses movimentos, né? Para que o nosso corpo possa se sentir amado, desejado, ter essa energia sexual circulando de maneiras diferentes. E nós não nos permitimos porque nós nos preocupamos com o outro. Até na hora do nosso prazer. Nossa, sim. E parece que não tem uma saída, né? Quando a gente tava conversando aqui, não tô enxergando saída. Se a gente faz uma coisa, a gente sente culpa. Se a gente faz o contrário, a gente sente culpa. Será que a gente tem um apego pela culpa? Lélia? Apego pela culpa. Eu acredito, talvez, que a gente é aquilo que eu te falei. Eu acho que a gente naturalizou muito a culpa. A gente naturalizou, internalizou e talvez a partir disso criou esse apego. Falar, não, a culpa faz parte. Porque se eu não sinto culpa, o que a culpa é? É o arrependimento, né? Basicamente. E aí, se eu sou uma mulher que eu não tenho culpa, eu sou uma mulher que eu sou narcisista, porque essa palavra narcisismo tá me irritando, tá todo mundo trazendo. Tá em alta, né? Tá em alta esse negócio de narcisismo, tá me irritando no nível. Mas, eu sou egocêntrica. Porque eu me acho demais, entendeu? Então, talvez, eu tô elaborando aqui realmente, porque talvez a questão do apego seja justamente para ser, talvez, uma pessoa, sei lá, humilde, né? Talvez uma pessoa mais pé no chão, que vai estar disponível para o outro. Porque se eu tô disponível para o outro, se eu tô agradando o outro e não faço isso, então eu preciso me culpar para não ser uma pessoa, de repente, egocêntrica ou narcisista, enfim, porque senão eu vou ser julgada dessa maneira, entendeu? Às vezes, não sei se você já teve situações que vocês nem sentiram culpa, mas vocês foram lá e pediram desculpas, simplesmente porque se você não pedisse desculpa, você seria julgada por não pedir desculpa. E aquelas pessoas que não conseguem parar, ficam o tempo todo pedindo desculpa? Eu não tô pedindo desculpa. Desculpa. Tipo, não tem nem motivo de ficar pedindo desculpa. Eu era essa pessoa. E eu aprendi com a minha ex-chefe, a Mafuane. Eu pedia desculpa. Eu tô fazendo tal negócio. Desculpa, não vi, eu não antecipei um passo seu. Ela falou, Lilian, calma. Não é isso, sabe? Desculpa pelo que eu nem sabia que ia vir, sabe? Eu era essa pessoa que pedia desculpa, mas essa questão de pedir desculpa o tempo todo estava associada a uma insegurança minha de achar que eu estava incomodando, de achar que eu não estava sendo boa o suficiente, de achar que eu não estava atendendo as expectativas daquilo que esperavam de mim, entendeu? Eu pensava basicamente assim, bem, eu não fui boa para o outro, então automaticamente a culpa é minha. E aí, talvez relacionando com a questão do apego, será que esse apego também não está relacionado com algumas inseguranças, falando de uma maneira generalizada, algumas inseguranças nossas, que nós também fomos aí abraçando, e aí a partir disso a gente foi internalizando culpa, porque essas inseguranças trazem alguma questão de, por exemplo, a questão de não ser boa o suficiente.
Eu não sou boa o suficiente, eu não sou a filha, eu não sou a esposa, eu não sou, enfim, a pessoa que a minha amiga quer. Então, automaticamente, por não ser boa o suficiente. Mas qual é o oposto disso? Eu entendi, não, aqui eu dei o meu melhor. Aqui eu fui o suficiente. Eu entreguei aquilo que eu consegui entregar naquele momento. E é aquilo, né? Se chorei, se sorri. O importante é que emoções eu vivi. E aí a gente tenta achar um meio termo disso nessa relação. Mas tô realmente elaborando aqui, porque essa questão do apego, da culpa, eu entendo, talvez tenham várias nuances aí. Você falou de narcisismo, né? Que tá na moda agora, achar que todo mundo é narcisismo patológico, né? Aquela coisa... Mas assim, a realidade é que todos nós somos um pouco narcisistas e a gente precisa do narcisismo. Então, será que não falta um pouquinho de narcisismo aí pra não ficar o tempo todo se desculpando? Porque existe um narcisismo positivo, criativo, inclusive. Sim. Então, parece que os homens têm um narcisismo maior do que o nosso, claro, pelos gigantesco, ele é. Exato. E pra gente, parece que falta um pouquinho de narcisismo. Então, por isso tá sempre se desculpando. E outro ponto também, essa galera que pede desculpa por tudo, é importante lembrar que faz parte muito de transtornos mentais. Pessoas ansiosas tendem a pedir desculpa por tudo. É um sintoma aí, vamos dizer, pouco conhecido. Eu tenho tag. Então, tá vendo? Pessoas ansiosas, elas tendem a isso. Desculpa, não, porque elas querem antecipar. Então, o ansioso, ele vive pensando no futuro. Então, peraí que eu vou antecipar o erro que eu vou cometer. Daqui 2 horas já vou pedir desculpa. Então, oi, bom dia, desculpa por ter dado bom dia. Mas, olha, eu tava trabalhando, por isso eu não respondi. Desculpa, então, por ter te mandado mensagem enquanto você tá trabalhando, sendo que eu nem sabia que você tava trabalhando. Então, faz parte também de transtornos mentais, principalmente da ansiedade. Nossa, não sabia. Agora faz muito sentido. As pessoas que eu dei de exemplo aqui têm ansiedade. Nossa, faz muito sentido. Mas sabe uma coisa que eu vim pensando também? Eu vim ouvindo pra cá, no caminho pro estúdio, o episódio 82 com a Azen Jerry, que a gente fala sobre amores livres, e ela diz assim que nós somos nós somos as ancestrais do futuro. Acho isso tão bonito. E eu fiquei pensando assim, né? Quanto que a gente não carrega de culpa das nossas ancestrais e como que a gente lida com essa culpa para que as nossas, né, as pessoas que vão vir, as mulheres que virão depois da gente, não continuem carregando as nossas culpas, Laísa. Sim, e isso é muito interessante, porque quando a gente, dentro da ginecologia natural, a gente fala muito sobre o que a gente traz da nossa ancestralidade, né? E a gente sempre diz que nós trazemos questões que são de 2 gerações antes da nossa, então da nossa mãe e da nossa avó. A gente traz isso, inclusive, no corpo. Então, quando a gente tem, por exemplo, se for procurar os estudos, mulheres negras têm mais casos de ovário policístico, por exemplo, endometriose, tem muito mais casos. E isso é ancestral. Isso é passado geracionalmente de uma forma que, se a gente for curando essas nossas dores, né, não só com um acompanhamento clínico do médico, mas um acompanhamento terapêutico também, a gente vai percebendo essas melhoras nesses quadros. E isso é comprovado cientificamente. Então, se a gente carrega a culpa de 2 gerações antes de nós e a nossa mãe carrega a culpa de 2 gerações antes dela, quantas culpas nós não carregamos, né? E o quanto a gente tem que trabalhar para ir encerrando essas culpas aqui para as próximas gerações, porque as nossas filhas vão carregar o que é nosso e o que é da nossa mãe. E geralmente é uma bagagem pesada, muito pesada. A gente só vai mudando as bagagens conforme o tempo vai passando. Às vezes a gente nem muda as bagagens, né? Elas só ficam mais pesadas porque elas estão vindo em uma quantidade maior. Então, eu vou agora parafrasear um pouquinho das meninas de um podcast que chama Talvez Seja Isso, que é do livro Mulheres que Correm com Lobos. Não sei se vocês já leram. Sim. Eu sempre indico esse livro para todas as mulheres, porque eu acho que é um reencontro, assim. E elas estão com uns novos episódios falando sobre 11 premissas que a gente tem que se orientar para não se desvincular da nossa mulher selvagem, né? E em um desses episódios elas falaram que não tem como a gente querer fazer bem pro todo se a gente deixar algo de fora, no caso nós. Porque nós sempre ficamos de lado. O todo é todo o resto. E a gente não se cuida, a gente não tira tempo, a gente se sente culpada por descansar.
Nossa. Até na guerra o soldado tem que descansar, senão ele não vai estar pronto para guerrear depois, né? Por que a gente não se permite descansar? A gente não aprende que o horário de descanso é importante. Tirar meia horinha para assistir uma série é importante. Para comer uma pipoca e ficar à toa é importante. Né? Se a gente não descansa, a gente não consegue produzir para nós nem para os outros. A gente não se cuida. Essa questão do descanso é bem interessante, né? Atrelando o que a Amanda trouxe e o que você trouxe, Laís, é a questão da TAG, né? Do TAG, para quem não sabe, é transtorno de ansiedade generalizada, que é um dos tipos de transtornos de ansiedade, dos vários que existem. Eu lido com isso, né, há 6 anos. Aliás, fui diagnosticada há 6 anos, então eu lido com isso a partir do momento do diagnóstico. E essa questão da culpa, para mim, bate muito na questão profissional. Por exemplo, às vezes... Por exemplo, ontem foi um dia que, de tarde, eu tinha que fazer algumas coisas, só que essas coisas, elas foram mais rápidas do que eu imaginava. Nossa, sim. Eu já me identifiquei. Aí eu falei, tá, o que eu vou fazer agora? Você vai lavar cabelo, você vai fazer as coisas que você queria fazer, antecipar. Fiz isso. Falei, tá, agora tô sem nada pra fazer. O que você vai fazer? Eu vou sentar pra assistir TV. Não pode. Porque é segunda-feira. Segunda-feira, 5 horas da tarde, você vai assistir TV. Vai fazer alguma coisa, vai ler um livro, vai adiantar a ficha de paciente, vai... Aí eu falei, não, Lilian, tá tudo adiantado. Tá tudo feito. E aí, porque a culpa é uma coisa muito automática no profissional, né? Trazendo até pro quesito profissional, não sei se você sente isso, ou você sente isso na profissão de vocês, né? Mas falando um pouquinho da psicologia, a psicologia é uma profissão muito focada no intelectual. Se você não atende essa intelectualidade, você é errada, sabe? E aí tem um julgamento sobre isso. E aí eu acho que é uma das questões também que às vezes eu me escondo um pouco nas redes sociais, é justamente com medo desse julgamento que vai vir. Porque, eu vejo vários psicólogos. Psicólogo que é psicólogo não tem redes sociais. Psicólogo que é psicólogo não faz dancinha. Psicólogo que é psicólogo não faz XYZ. Gente, pelo amor de Deus, deixa a galera ser, sabe? Ao invés de ficar julgando, sabe? Colocando uma culpa. Porque, claro, essa culpa vai limitando o outro, né? A gente às vezes julga. Tem vários psicólogos que se dispõem a isso. É bizarro, tem psicólogo que é fiscalzinho, sabe? Polícia, que fica ali, vou mandar pro CRP, Gente, eu acho que em todas as profissões tem isso. Né? Nossa, é um saco. Eu tenho vontade de mandar essa galera pra China. Conchichina, na verdade, pra Marte, pra não falar um palavrão aqui. Porque, gente, então, assim, e essa questão da psicologia na culpa vai me batendo nesse dia a dia. Eu não posso ficar parado, eu tenho que estar lendo alguma coisa. Eu tenho que estar fazendo, produzindo, tenho que estar... E aí, eu nunca descanso. Eu fiquei, depois que eu voltei de férias, de abril até mês passado, só trabalhando. Projeto, atendimento, e eu pegava. Tudo que me passava, eu me pegava. Faz isso. Não, vamos. Meu corpo, há 2 semanas atrás, colapsou. Eu fiquei com alergia no corpo. Eu tive uma crise de arritmia cardíaca que fazia tempos que eu não tinha. Nossa, minha imunidade caiu a ponto de eu ficar resfriada. Sabe quando a sua imunidade cai e você fica resfriada? Uhum. Aconteceu isso. E tudo isso por conta da culpa de não estar fazendo profissionalmente, não estar servindo. Então, olha só aonde a culpa me levou. Para não sentir essa culpa, para me afastar dessa culpa, eu fui me sobrecarregando profissionalmente. E aí eu não descansava. Eu tava trabalhando sábado e domingo. Olha que loucura. Trabalhando 12 horas por dia. Então, essa questão da culpa aí, nessa questão de descanso e profissão, me pega às vezes um pouco também. Eu acho que a gente vive uma sociedade da culpa. Eu tô sentindo pela nossa conversa que nós vivemos uma sociedade da culpa que se sustenta. A culpa é um dos pilares dessa sociedade, porque se ela não existir, ela desmorona. E tudo que a gente deveria querer deveria ser exatamente o colapso dessa sociedade. Então, eu acho que esse episódio... A gente está passando por várias nuances da culpa, vários momentos em que ela surge, mas ela é esse convite também para refletir como que a gente vai derrubar essa culpa e tudo que está sobre ela.
eu acho que não tem como a gente se livrar da culpa sem se livrar de uma série de outras questões que estão postas. Não dá pra gente se livrar da culpa sem se livrar do patriarcado. Não dá pra se livrar da culpa sem se livrar do capitalismo, né? Não dá pra se livrar da culpa sem se livrar do racismo. Não dá pra se livrar da culpa sem se livrar de tantos outros aspectos, outros dispositivos que sustentam essa sociedade da culpa. Mas, dito isso, entendendo que esse é um movimento enorme e que vai precisar de cada uma de nós, e a gente não vai ver isso acontecer, mas a gente está aqui hoje construindo, mas entendendo também que somos pessoinhas vivendo as nossas vidas e que a gente precisa lidar com isso nesse âmbito do nosso universo pessoal, particular, que dica vocês dariam para as insetinhas, para as louva-deusas que nos ouvem, para lidar com essas culpas que vão surgindo? A culpa, eu gosto de trazer a seguinte analogia. Imagina que é uma mochila cheia de pedras. Você está carregando. Essas pedras, elas são suas? Essas pedras, se são suas, como que você vai lidar com elas? O que você vai aprender? Não são suas, o que também você vai aprender? E é justamente isso. A culpa, de alguma maneira, a gente precisa sair aprendendo. Tanto a se perdoar, ter autocompaixão, autoamor, né? Entender que tá tudo bem errar, tá tudo bem falhar, porque eu sou um ser humano. E lidar com essa culpa de ter falhado de repente com outro. Ou também aprender que, bem, eu não fiz nada aqui. Essa culpa não é minha, eu tô carregando uma pedra na minha mochila que não é minha, que essa culpa, por exemplo, é uma expectativa do outro, ou foi imposta para mim essa culpa, porque também tem ambientes que geram, né, essas culpas. E aí, essa culpa não é minha, então eu preciso aprender também a não absorver essa culpa externa. Então, acho que tanto quando a culpa é nossa ou não é nossa, a gente precisa aprender a como lidar. Porque a culpa pela culpa não adianta de nada. Mas como que a gente lida com aquela culpa? Como que a gente transforma aquela culpa em algo como o aprendizado? Como que eu vou seguir a partir de hoje? Eu acho que é uma reflexão que eu gostaria de deixar. Sim, e eu acho que complementando, eu sou uma pessoa de listas, assim, eu gosto de listar, porque quando eu vejo, pra mim fica muito mais real. Então, listar o que realmente é seu, o que não é seu, e pensar qual que é a pior possibilidade que vai te atingir se você não fizer aquilo. Se eu parar pra descansar agora, 15 minutinhos, o que vai acontecer de pior? Vai acabar o mundo? Vai explodir algum lugar? O que vai acontecer de pior? Porque a gente geralmente pensa que não pode descansar ou não pode fazer algo ou precisa fazer algo, senão uma coisa catastrófica vai acontecer. E geralmente não. Então, o que de pior pode acontecer se eu não fizer algo ou se eu fizer algo? E aí vai ficando muito mais leve, porque você vai ver que nada absurdo vai acontecer. Ninguém vai deixar de existir, ninguém vai morrer por isso. Você só vai tirar 15 minutinhos de descanso, né? E eu acho que além dessa questão do listar e pensar o que de pior pode acontecer, é entender que a gente pode e precisa pedir ajuda. As pessoas à nossa volta não sabem o que a gente precisa se nós não dissermos para ela: olha, eu preciso de tal coisa. E não esperar que a pessoa obrigatoriamente faça. Mas a nossa função é pedir. O que vem do outro é do outro. Se ele vai poder ajudar ou não, é uma questão dele. Mas eu nunca vou saber se eu não pedir. A culpa, ela é um processo, até agora como a Laís falou. Então, você vai refletir e ao final desse processo você vai absolver, se você tiver que absolver, e você vai culpar, se você tiver que culpar. Se você perceber que a culpa é realmente sua e assumir a responsabilidade disso, então você vai para o caminho do auto-perdão. Porque você não pode ficar se condenando eternamente. Uma pessoa, até quando ela comete um crime, ela tem um tempo que ela fica na cadeia e depois ela sai. Então não tem como você se manter nessa cadeia mental por muito tempo. Então a reflexão é válida para entender se realmente há responsabilidade nisso. Sabemos que na questão das mulheres, na maioria das vezes, não tem. Então,
Obviamente erramos e muito, mas o tanto que a gente acha que é muito maior do que o que a gente erra de verdade. Então, no final, ou você se absolve ou você se perdoa. Exato. Uau! Gente, já jogaram várias brabas aí. Olha, esse episódio tá pra mandar pra todo mundo. Já manda pra todas as amigas, porque todas elas precisam ouvir isso. Vamos começar espalhando essa palavra. E antes da gente jogar pro universo, deixa a sua avaliação na plataforma que você está nos ouvindo. Coloca as estrelinhas, segue pra não perder os próximos episódios. Isso é muito importante pra gente. Então, bora jogar pro universo? Bora. Joga pro universo. Quero ouvir a braba, uma verdade. Joga e sai correndo. Não precisa se explicar. Pode ser uma frase. Jogou, pronto, é isso. Lidem com. Combinado? Amanda, que você joga pro universo. Não existe energia masculina e feminina que os coaches estão falando por aí. A teoria da psicologia analítica de ânima e ânimos não tem nada a ver com isso. Eu tô vibrando por dentro, é isso! Laísa, o que você joga pro universo? Eu diria que os melhores projetos são feitos em conjunto. Então, pensando em culpa, vamos sempre pensar em quem pode nos ajudar, se pode, se não pode, pedir, ter por perto quem vale a pena ter. E quem não vale a pena ter, não carregue com você. Não é nossa obrigação carregar ninguém com a gente. Cada um tem as suas próprias perninhas e pode ir. Então, não carreguem ninguém. Quem quiser vir junto, quem precisar vir junto, vai vir. Arrasou. Lilian, o que você joga pro universo? A única coisa que eu consigo pensar agora, associando a questão de culpa e tudo que falamos aqui, é a questão de bancar o desejo. Eu gostaria muito que nós começássemos a bancar os nossos desejos. E bancar os nossos desejos não é tão fácil. É aceitar, é uma coisa que a Brené Brown fala muito sobre a questão da vulnerabilidade. Mas ser vulnerável emocionalmente não é uma coisa negativa. É uma coisa ser humano. Porque a gente vai acertar, a gente vai errar, a gente vai ser feliz, a gente vai ser triste, a gente vai odiar, a gente vai amar. Então, e isso é ser humano. E aí, na questão de bancar o desejo, vou fazer uma analogia aqui. Não sei se vocês já assistiram How I Met Your Mother. A Robin, sabe? A Robin, ela é uma personagem muito criticada. Muito criticada. Não, porque ela não quis ficar com o Ted, ela não quis... Cara, mas ela bancou o desejo dela. Ela não ficou com o amor da vida dela. Depois ela ficou no final, mas ela bancou o desejo dela. Qual era o desejo dela? Não ter filhos e ter uma profissão. Ela bancou o desejo dela. Foi fácil? Não. Ela teve um casamento que não deu certo? Mas ela tentou. Mas ela bancou o desejo dela. Eu gosto de trazer essa personagem para trazer que bancar o desejo não quer dizer que vai ser uma vida de luz, iluminada e linda, maravilhosa, mas que você tá alinhado com aquilo que você quer. Então, precisamos começar a bancar nosso desejo. É fácil? Não é. É difícil e às vezes dói. Mas é melhor doer, estando alinhada com aquilo que faz sentido pra gente. E melhor do que doer, não estando alinhada com aquilo que não faz sentido pra gente, né? E você passou por esse processo recentemente. Então, por isso que eu acho que essa questão de bancar o desejo, bancar aquilo que faz sentido pra gente, independente de qualquer julgamento externo, falas externas, é importante. É isso, gente. Olha essas mulheres incríveis que trouxeram alegria, festa, pensamento, reflexão, profundidade para o nosso último, agora sim, oficialmente, último episódio da temporada. Eu quero muito agradecer vocês por terem topado conversar comigo, conversar com a gente nessa grande roda e pedir que vocês deixem aí seus arrobas, como as nossas insetinhas voam até vocês. Lilian. Obrigada, gente, por essa troca. Adorei conhecer vocês, trocar um pouquinho. Eu gosto muito de conversar. Não sei se vocês perceberam que eu falo pouco. E aí, meu arroba é @LilianLacerda_, tanto no Instagram quanto no TikTok. Eu acho que no Twitter também, mas no Twitter eu não coloco muito na coisa lá, mas me sigam lá. Vão achando, né? Uma rede puxa a outra. Sim. Obrigada, Lilian. Laísa, muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço cada uma de vocês pela troca. Foi um presente estar aqui de volta. Amei ter sido chamada novamente. Foi muito gostoso. É sempre muito prazeroso estar com vocês. Eu estou no Instagram como Laísa.sexóloga, Laísa com I-I-S, L-A-I-S-A.
amanda.sexóloga. Como eu disse no início, né, eu não sou muito das redes sociais, então por enquanto estou apenas no Instagram. Maravilhosa, Amanda. Obrigada por estar aqui de novo. Eu que agradeço, eu gostei bastante, de novo. E o meu Instagram é @psico.amandagiglio. Maravilhosa. E você que está nos ouvindo, aproveita agora para maratonar, né, a temporada, manda esses episódios para todo mundo. A nossa 8ª temporada terminou por aqui, mas você continua acompanhando os nossos conteúdos no @podcast Louva a Deusa. E eu quero encerrar esse episódio trazendo uma frase da minha amiga Ekena. Mulher, a culpa que tu carrega não é tua. Divide o fardo comigo dessa vez. A gente se vê na próxima temporada. Até lá. Um beijo. Essa podcast é uma produção Louva a Deusa. Convidadas, Laísa Camargo, Lilian Lacerda e Amanda Giglio. Criação, apresentação e produção, Sofia Menegon. Roteiro, Letícia Silva. Edição, Thaís Ramos. Trilha sonora, Fran Ferreira. Social media, Fernanda Romil. Designer de redes sociais, Jéssica Lima. Gravação, Estúdio Banca Podcast. Técnico de som, JBN. Imagem, Jéssica Sacol.